A autoestima e a autoconfiança têm algumas diferenças e é muito giro porque nós, no nosso dia-a-dia, tendemos a juntar a autoconfiança e a autoestima quase como se fossem sinónimos e fossem as mesmas palavras. Ou seja, aquilo que eu costumo dizer é: aumenta a tua zona de conforto saindo da tua zona de conforto. Deixa de não compares a página 10 da tua vida com a página 120 da outra pessoa e que os percursos vão ser totalmente distintos. Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Supera-se é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Olá, eu sou a Mafalda, sou Elden Performance Coach. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Supera-se. Hoje temos o prazer de ter connosco a Diana Dias. A Diana é psicóloga, é formada em Psicologia Social e de Organizações. Ela ajuda as pessoas a melhorar o seu bem-estar, a sua saúde mental, focando-se ainda na construção de amor próprio e com base numa mentalidade positiva. Seja muito bem-vinda, Diana. Estou muito contente por ter aqui comigo. É um prazer. Obrigada pelo convite. Também fiquei muito contente por poder partilhar um pouco do meu conhecimento e também daquilo que eu tenho estado a construir pouco e pouco naquilo que neste caso é a janela digital. E um dos temas mais importantes é, além da saúde mental, é efetivamente o amor próprio, não é? Como é que nós construímos a nossa autoestima, de onde é que vem esta autoconfiança, como é que nós sentimos motivação para valorizarmos realmente a pessoa que nós somos e encarar a vida de uma forma um bocadinho mais leve. Vou só deixar aqui um pequeno disclaimer para depois que não hajam pequenas confusões. Eu sou licenciada em Psicologia, estou atualmente a fazer um mestrado em Psicologia Social e das Organizações e, portanto, a nível, digamos, oficial, ainda não sou psicóloga, porque ainda não tenho o estágio profissional que dá direito à ordem, e só posteriormente é que poderei efetivamente me considerar psicóloga. Mas diria que a minha linha de raciocínio e pelo menos linha de estudos é completamente na área da psicologia, portanto aí está tudo certo. Sim. Obrigada, Diana, obrigada por esta nota. Acho que, independentemente disso, tenho a certeza que vais conseguir trazer muito boa informação para os nossos ouvintes, por isso é um prazer ter-te aqui comigo. Eu acho que tu tocaste num tema que acho que seria o ideal para começarmos, e isto do amor próprio e da autoconfiança e da autoestima, que acho que muitas vezes, digamos que a definição entre estes três se sobrepõe e começam a misturar-se um bocadinho. Podias falar-nos um bocadinho digamos, da ligação entre eles também as diferenças entre eles, sim. Então, ao contrário do que muitas pessoas esperam, a autoestima e a autoconfiança têm algumas diferenças e é muito giro porque nós, no nosso dia-a-dia, tendemos a juntar a autoconfiança e a autoestima quase como se fossem sinónimos e fossem as mesmas palavras. Mas o engraçado é que, por exemplo, a autoestima é uma coisa muito mais voltada para a visão telescópica interna que nós temos sobre nós próprios e como é que nós nos percepcionamos perante o mundo, ou seja, todas as crenças, a forma como nós pensamos e sentimos em relação a nós próprios, em relação à nossa identidade social, para o mundo. Neste caso, a autoconfiança é muito mais voltado para se nós nos sentimos capazes de concluir de forma bem-sucedida ou não uma determinada tarefa. Portanto, a diferença entre a autoestima e a autoconfiança é que a autoestima é perante a nossa pessoa e a autoconfiança é o quão confiante eu me sinto para conseguir realizar esta tarefa. Há aqui um pequeno também disclaimer muito engraçado, é que a autoconfiança ela não tem propriamente uma direção. Portanto, Bandura, que é um senhor da área da cognição social, faz a pequena diferenciação entre autoconfiança e autoeficácia. A autoconfiança lá está, é a confiança para eu me sentir capaz. Que conseguimos fazer algo ou não. Mas eu posso me sentir confiante para não conseguir realizar uma determinada tarefa também. Ou seja,
epá, eu sinto-me 100% confiante que eu vou falhar redondamente neste teste. Não vou ser capaz, eu tenho 100% de certeza. E nós estamos a depositar confiança de que não vamos ser capazes. A autoeficácia é depositar-nos em nós, sentirmos que temos os recursos necessários para nos sentirmos capazes de sermos bem-sucedidos na tarefa. Portanto, aí sim é muito mais direcionado para a parte do sucesso e para a parte positiva dessa autoconfiança. Isto é, a autoconfiança pode não ser propriamente positiva, se for nesse sentido que estavas a dizer de eu confio plenamente que não consigo fazer isto, digamos. Porque depois o que acontece também é que a maior parte das vezes aquilo que costuma dizer é que independentemente de se tu acreditares que consegues ou não, vais ter razão. Porque se tu achares que consegues, vais conseguir. Ou a probabilidade de conseguires é muito maior, se achares que não consegues, a probabilidade de não conseguires é muito maior. Por isso, a autoconfiança pode não ser necessariamente boa, mas aí entra o terceiro conceito que falaste da autoeficácia. E aqui a autoestima, então, se calhar está muito mais relacionado com a parte do amor próprio, então. Sim, muito mais, porque o amor próprio é essa valorização pessoal que nós temos sobre nós próprios e percebermos, e depois também eu diria que é uma relação muito saudável sobre colocar-nos em primeiro lugar, apesar de saber que muitas outras coisas também são importantes e válidas na nossa vida, não é? Sim. Mas eu diria que é esse processo de consciencialização, de nos colocarmos em primeiro lugar e de nos valorizarmos, eu diria com um toque de mais amor e de mais cuidado e de não ser só, eu sou muito boa. Mas sim, é mais nesse lado de cuidado, diria. Ok. Então aqui entra também um bocado a parte de para conseguirmos de certa forma esta autoestima, precisamos também do autocuidado, self-care, do autocuidado, sim. Só me está a lembrar da palavra em inglês, mas sim, exatamente, do autocuidado. Que é essa direção. E quais é que achas que são os principais desafios que vês que as pessoas podem sentir nesta autoconfiança ou no terceiro conceito que introduziste, autoeficácia e na autoestima? Então, é assim... Quais é que são os principais desafios? Há muitos fatores que influenciam e a minha resposta é sempre o depende, não é? Aquela resposta à psicólogo do depende, porque depende sempre muito do contexto, depende dos fatores, depende do nosso estado de espírito, depende da nossa fase de vida, das experiências do nosso passado, dos acontecimentos ou das expectativas que nós temos para o nosso futuro. Então, há todo um vasto número de fatores que realmente influenciam o nosso estado presente e a forma como nós nos sentimos a nível da nossa autoestima e da nossa autoconfiança. Eu acho que, principalmente, questões motivacionais têm muito a ver com a forma como eu me olho ou não de forma positiva. Que é, eu sinto-me motivada para fazer isto, sim ou não? Sim. E depois, a partir daí, nós vamos ter mais ou menos confiança para fazer as coisas. Depois é o nível de competência. Eu sinto-me capaz para fazer isto, eu sei fazer isto. Por exemplo, se eu não percebo nada da área da IT, eu se calhar não serei bem sucedida a fazer um site, por exemplo. E então aí já está excluída a minha autoconfiança para fazer essa determinada tarefa. E depois é também todos os fatores relacionais com as pessoas. Acho que faz toda a diferença nós sentirmos num ambiente seguro que proporcione esse desenvolvimento e esse crescimento. Depois também temos outros fatores que podem afetar ou não a nossa autoestima ou a nossa autoconfiança. Questões como, por exemplo, eventos traumáticos. Por exemplo, no caso nós temos sofrido de bullying, isso vai afetar a nossa autoestima e a nossa autoimagem. Certo. Depois questões como a culpabilização vão estar connosco e depois para desconstruir isso ao longo do nosso ciclo vital vai ser muito difícil fazer essa desconstrução. Outro exemplo de um evento traumático pode ser, por exemplo, um acidente de carro, não é? O que antigamente eu poderia me sentir capaz para conduzir um carro, eu se calhar
com o acidente de carro por ter sido tão traumático, isso vai afetar a minha autoconfiança para voltar a pegar num carro e sentir-me confiante o suficiente para conduzir. Sim, eu já quero voltar a esse tema da parte de o que é que pode causar esta falta de confiança e falta de autoestima, mas tocaste aí num ponto que eu gostava de voltar, que foi a parte do exemplo que tu deste da IT, de não percebendo nada da IT, que não terias autoconfiança, que poderias fazer um site. E aí, se calhar, a diferença entre autoconfiança e autoestima, porque a partir do momento em que, por exemplo, eu sei que nunca desenvolvi as minhas skills de construir um site, eu não tenho autoconfiança que hoje consigo fazer um site. Mas que é que... Porque a questão é, se eu achar, se calhar se eu tiver autoestima, se tiver um bom nível de autoestima, eu sei que, ok, eu hoje não tenho estas skills, mas caso invista o meu tempo em desenvolver estas skills, eu consigo. Ou então posso achar o contrário de, não, mesmo que eu desenvolva as minhas skills, não vou conseguir fazer. O que é que distingue, digamos, ok, achar que não consigo nunca, ou achar que caso siga por aí, isso é uma coisa que eu invisto ao meu tempo, eu conseguiria? Então, lá está. Isto é uma questão muito individual, mas eu diria que o teu raciocínio está muito perto da realidade, que é, quanto mais autoestima eu tiver sobre mim própria, mais predisposição eu tenho para sair da minha zona de conforto e ganhar autoconfiança para novas tarefas. Ou seja, aquilo que eu costumo dizer é, aumenta a tua zona de conforto saindo da tua zona de conforto. Não sei se faço-me entender, porque quanto mais nós sentimos predispostos, isto tudo começa sempre com a autoestima, que é, ok, eu tenho autoestima porque eu acredito em mim própria, eu acredito que consigo aprender esta nova skill. Tenho motivação e tenho interesse. Então, e tenho autonomia. Se me derem autonomia, isto depois podes pesquisar, teoria da autodeterminação. É muito interessante e faz todo o sentido. Tendo já como base essa autoestima, eu vou ter, lá está, a maior predisposição para me sentir automotivada, mas também para ser resiliente e persistente relativamente a tarefas que são fora da minha zona de conforto, que é, espera lá, eu nunca me deparei em ter que fazer um site e agora o que é que eu faço? Pá, eu tenho autoestima suficiente para fazer, mas ainda não tenho a competência. Então, ok, se calhar tenho que fazer um pequeno curso, ou vou falar com pessoas da área, e então aí já estás a gerar mais ferramentas para seres autoconfiante, não é? Para conseguires mais tarde saber fazer esse site. Portanto, eu diria que o ponto de partida começa sempre pela autoestima, mas depois todas as outras pequenas ferramentas adicionais que tu própria as vais criando, não é? Porque tu vais procurando à tua volta, no teu seio, no teu ambiente e no contexto, onde é que te podes agarrar para continuares a construir mais e mais. A verdade é que nós não nascemos ensinados, não é? Nós viemos ao mundo, temos algumas questões genéticas, mas tudo o resto é aprendizagem pura, é aprendizagem social. Nós observamos, repetimos, e tudo é feito através da repetição. Portanto, quando nós estabelecemos um objetivo, e que eu acredito muito que é isso, é partindo do pressuposto que temos autoestima, o meu objetivo é sentir-me autoconfiante para fazer um site. Então tu vais procurando as possibilidades à tua volta para lá estar, aumentar a tua zona de conforto, saindo da zona de conforto. Portanto, essas tarefas que seriam aparentemente mais difíceis, tornam-se tarefas mais fáceis porque já adquiriste, entretanto, as competências ao longo do processo para te sentires autoconfiante para fazer o site. Não sei se esclareceu. Lá está, Sim, basicamente, se eu percebi bem, esta autoestima sendo se calhar o primeiro passo, porque é ela que nos permite primeiro termos confiança para sair da nossa zona de conforto, confiança para lidar com as falhas que podem estar associadas a esse sair da nossa zona de conforto, para, ao sairmos da nossa zona de conforto, como estavas a dizer, aumentar a nossa zona de conforto. É como esticarmos um elástico, ele vai ter determinado comprimento. Ao esticarmos, se calhar esticarmos vezes suficiente, ele depois já vai ficar com um comprimento maior. Isso é como se nós aumentássemos essa zona de conforto. E é um bocado aí, isto é,
para nós conseguirmos ter esta confiança, no exemplo que nós estamos a dar, esta confiança em construir o site, precisamos de autoestima para conseguir sair da nossa zona de conforto, para ir lá tirar o curso ou experimentar ir ao WordPress, criar um site ou o que seja, exatamente. De uma Faz forma todo um sentido. bocadinho mais simplista, eu diria que é isso. Claro que o depende, ele volta novamente, que é, ok, mas eu estou num ambiente seguro. Por exemplo, se eu estiver, se calhar, num ambiente de uma guerra, eu não me sinto capaz para aprender sequer o que seja no que toca a fazer um site, porque a minha preocupação é satisfazer as minhas necessidades básicas e de sobrevivência, não é? Claro que aqui, quando eu falo que começamos pela autoestima, eu estou a falar que à volta o ambiente em que nós estamos será um ambiente mais ou menos estável para proporcionar essas condições, não é? Certo. Mas sim. à partida E aí será tocaste isso. também. Sim, sim. E aí é um ponto muito, muito importante, porque muitas vezes nós, obviamente, e pegando na pirâmide de Maslow, nós não conseguimos trabalhar na parte de cima se não tivermos a base, que é essa segurança garantida. Mas o que acontece muitas vezes é que nós, apesar de na prática não estarmos nessa zona de guerra, nós achamos que estamos, seja por, como estavas a dizer, trauma, seja bullying, bullying está incluído no trauma, mas seja trauma de bullying, seja trauma ou por outra razão qualquer, então nós acabamos por achar que estamos sempre numa zona de guerra. Então, como não temos garantida essa base, temos obviamente mais dificuldade em sentir-nos seguros e, consequentemente, ter essa autoestima para conseguir, neste caso, ir a fazer o curso para construir o site. Nós podemos ter trauma complexo em terceira pessoa. Em terceira pessoa, que é, eu vejo isto a acontecer e isto, apesar de não acontecer comigo, afeta-me o facto disto acontecer. Certo. Portanto, é quase como se fosse tipo uma bola de ping-pong ou um efeito bumerangue. Sim. Não vem diretamente para mim, mas aquilo que eu recebo é mau o suficiente para também me limitar e condicionar. Sim. Isso pode acontecer, por exemplo, a nível de pais, de discussões entre pais, e depois, digo eu, a violência relacionamento. doméstica. Sim. Por exemplo, vemos, estou a dar um exemplo, não tem que ser. Vimos toda a vida a nossa mãe a sofrer de violência doméstica. Nós, em consequência, imaginando que o nosso pai nunca nos bateu e nem nunca sofremos nenhum abuso físico, só observando a nossa mãe, podemos criar trauma complexo por ter observado isso a vida inteira, por ter observado esses maus tratos. Certo. Por exemplo, imaginando que temos algum familiar que é um doente oncológico e durante uma grande parte ou uma grande fase da tua vida tu viste essa pessoa a ser acompanhada, a receber os tratamentos, tu sentes em segunda pessoa, não, ou em terceira pessoa, aquilo que a pessoa está a sentir e a dor que a pessoa está a viver. Portanto, podes sim sofrer de trauma complexo, não sendo tu a primeira pessoa a sentir aquilo pronto, o todo do acontecimento. Certo. Portanto, por isso é que é muito perigoso vermos notícias. As notícias da que esfaqueou, da pessoa que está a passar fome, da outra que, pronto, porque acaba por ser muito perigoso nesse sentido. Nos Estados Unidos, quando aconteceu o tiroteio, nos dias seguintes acontece muito mais tiroteios, porque há precedentes. E é por isso também que já não, em Portugal pelo menos, não sei se é na União Europeia, que já não passa questões de suicídio, ou por norma não passa questões de suicídio na televisão, precisamente porque essas coisas aí, infelizmente, são contagiosas, que é como estás a dizer, nessas questões de traumas complexos. Isso aí também pode acontecer, não só, no exemplo, voltando ao exemplo que demos dos nossos pais e a questão de violência doméstica, mas também pode acontecer de mensagens que não são passadas, certo? Em que sentido? No sentido de mesmo que tu não vejas, não consigas ver isso nos teus pais, por exemplo, se estiveres constantemente
a ouvir O Homem Não Chora, por exemplo, aquele básico muito comum. Isso aí também pode gerar, não sei se diria que é traumas, mas pode gerar algumas crenças, se calhar, uma palavra melhor, para que pode afetar esta autoestima. Isto é, não são provavelmente coisas que tu vês, mas coisas que tu ouves. É assim, nós temos que nos lembrar que, por sermos pessoas, sermos seres sociais, nós estamos constantemente a receber informação de fora. Quando eu digo de fora, nós podemos ser influenciados a nível individual, a nível grupal, a nível societal, numa questão envolvente, ou seja, toda a política, toda a parte económica vai nos influenciar a nós enquanto indivíduo, uma coisa muito micro e pequenina. Mas todas essas camadas, eu diria que eu chamo sempre o efeito cebola, não é? As grandes camadas que vão aumentando. Claro que questões normativas, as questões societais de que os meninos não choram, os meninos não usam rosa, os meninos não brincam com bonecas. Sim, certo. Esses pensamentos que vão sendo criados às crianças vão moldar o comportamento das crianças e, por sua vez, pode reprimir, aí está, a nossa autoestima. Tanto que um dos fatores que pode efetivamente influenciar e muito negativamente a nossa autoestima é a negligência parental. Qualquer tipo de abusos físicos, psicológicos, emocionais podem efetivamente afetar, porque é uma fase desenvolvimental muito crítica das crianças até à fase adulta, que vão absorver muito daquilo que é, neste caso, as figuras significativas da criança, não é? Portanto, ouve dos pais, os meninos não choram, a criança vai adquirir, ok, eu não posso chorar, eu não posso mostrar as minhas emoções, então eu tenho que ficar aqui quietinho, porque senão eu vou ser punido ou vou ficar de castigo por uma outra coisa qualquer. Portanto, depois não vamos estar a criar a criança num ambiente seguro, mas num ambiente de medo, que é se eu mostrar que sou fraco, vai limitar muito a criança e a forma como ela se vai expor e depois aí está, depois os níveis de autoestima vão ser completamente afetados, se calhar questões a nível de aprendizagem ou a nível de contexto dos pares, o relacionamento com as outras pessoas vai ser completamente afetado. Sim. Aí agora voltamos ao ponto que estávamos a falar anteriormente, que era aquilo que pode afetar, seja positiva, seja negativamente, a parte da autoestima. Pode haver algum componente, seja genético, seja epigenético, que possa estar associado à autoestima? Porque a questão aqui se calhar pode não ser facilmente entendível os mecanismos, mas é facilmente perceptível que determinada, seja a questão de violência doméstica, que vai afetar, pode ser mais ou menos, mas que pode afetar de alguma forma a autoestima. Mas não havendo estes traumas mais significativos, por base, o que é que pode afetar esta a nível falta genético? Sim. A nível genético, essencialmente, traços de personalidade. Assim, diretamente, não. Acho que a única coisa que me ocorre, logo de cara, é traços de personalidade. Há traços de personalidade que eles podem ser passados a nível genético. Só que lá está, nós não nos podemos nunca esquecer da parte contextual. E quando eu falo na parte genética, sim, há um fator genético que faz todo o sentido ele ser atribuído e ser tido em conta, mas não nos podemos esquecer que a maior parte das vezes nós vivemos com as pessoas que nos deram à luz e nos criaram. Ou seja, nós, além de termos essa predisposição genética, nós aprendemos com as pessoas que têm essa predisposição genética. Ou seja, por exemplo,
tenho uma mãe que tem traços de personalidade um bocadinho mais neuróticos. Portanto, é aquela pessoa que explode muito rapidamente ou que tem pouca estabilidade emocional. O que vai acontecer é que, mesmo que eu tenha essa predisposição genética, por exemplo, se eu estivesse num ambiente um bocadinho mais estável, eu saberia adaptar-me e, a nível contextual, se calhar eu não iria desenvolver essa predisposição genética, porque estava no outro ambiente. Mas sendo que eu estou a fazer a aprendizagem por modelagem, não é? Que é, eu olho para as minhas figuras significativas e aquilo que eu obtenho é comportamentos neuróticos, que é explodir por tudo e por nada, é instabilidade emocional, é pouca maturidade emocional. Ok, então eu também vou aprender isso, porque se calhar é aquilo que é a norma e aquilo que é normal. Portanto, sim, há questões de fator genético, mas que elas só vão, muito provavelmente, vir ao de cima se o ambiente também proporcionar essas questões. E um ponto muito interessante é que nós podemos mudar os nossos traços de personalidade num caso muito grave de evento traumático. É possível mudarmos a nossa personalidade caso nós tenhamos passado por um evento extremamente traumático que nos faz mudar completamente o nosso registro e a nossa identidade pessoal. Pronto, mas isto é um extremo, é uma coisa que é rara de acontecer, mas é possível isso acontecer. Portanto, a nível genético, diria que é mais essa predisposição no que toca à autoestima. Pronto. Sim, e é isso que ou estavas alguma a dizer, doença, pronto, pode ser alguma doença, por exemplo, que limita a nível físico e depois isso vai afetar a autoestima, mas traços de personalidade acho que é o que faz mais sentido. Sim, e depois também questões de, por exemplo, introversão e extroversão, e se tu, por exemplo, se a criança é mais introvertida, mas no seio familiar, sempre que há uma criança mais extrovertida, os pais dizem que esta criança é valorizar esse traço na outra criança, a criança que é introvertida pode ter também alguma tendência a essa característica, neste caso a introversão, influenciar esta autoestima. Pronto, lá está. Socialmente, aquilo que acontece é que ou seja, o típico ideal é que a pessoa seja extrovertida. Pronto, nós socialmente gostamos muito mais de pessoas extrovertidas, porque, por conseguinte, essas pessoas vão ser mais comunicativas, e a verdade é que há estudos que mostram que no contexto profissional acaba-se por escolher muito mais pessoas extrovertidas e com traços de personalidade que sejam mais sociais do que os traços de personalidade que sejam mais antissociais. Pronto. Mas sim, obviamente que essas questões vão afetar a autoestima, tanto que há estudos que mostram que pessoas com mais autoestima são as pessoas que têm os traços de personalidade de extroversão, de maior abertura, isto contextualizado nos Big Five, de abertura à experiência, maior agradabilidade e a maior conscienciosidade. Maior conscienciosidade porquê? Porque há uma autorreflexão. Eu faço uma análise crítica de introspeção sobre quem é que eu sou, sobre que crenças é que eu tenho sobre mim própria e que tipo de reconhecimento é que eu faço do meu próprio valor. Portanto, claramente que aí a nossa autoestima vai acabar por ser maior, porque nós temos maior consciência e responsabilidade do nosso eu. A extroversão é porque nós nos sentimos muito mais à vontade por estarmos com as outras pessoas, recebemos feedback positivo das outras pessoas, então isso reforça a nossa autoestima. Eu sinto-me uma pessoa com bastante autoestima, mas tem outras pessoas a dizer, és uma pessoa cheia de autoestima. Vai reforçar a nossa autoestima, não é? Portanto, a nível da parte social, isso também vai ajudar bastante. A agradabilidade é o facto de eu sou uma pessoa muito agradável, consigo me dar muito bem com as outras pessoas, as pessoas gostam de mim, isso também vai reforçar. Portanto, há questões de traços de personalidade que vão evidenciar um maior nível de autoestima, mas claro que há sempre uma aprendizagem social. Eu posso ser uma pessoa introvertida e mesmo assim ter bastante autoestima porque aceitei ser uma pessoa introvertida, não é? Eu posso ter interiorizado o facto de eu ser introvertida e estar super bem com isso. Portanto, depois é aquela palavra do depende, e tem muito a ver de pessoa para pessoa, é individual, etc. Sim.
o que é que achas que vem primeiro? É, nesse caso, no estudo que estavas a dizer, de pessoas mais com autoestima mais alta, tinham traços mais associados à extroversão? O que é que achas que veio primeiro? Foi a extroversão ou foi a autoestima? Não Foi o sei qual ovo é a ou foi a direção. galinha? Não sei qual é a direção. Isso Sim, eu tinha que ir mais a fundo relativamente ao estudo que eu vi. sim, Mas eu acho sim. que Eu elas. acredito que seja bidirecional, mas É isso, eu ia dizer. Eu acho que tanto uma tem a ver com a outra e sim, vice-versa. Não há propriamente uma direção. Porque, certo. porque eu acredito que as pessoas que são mais extrovertidas, elas socialmente já são reforçadas para, para terem maior Sim, autoestima. Portanto, certo. Sim, sim, é talvez isso. o traço de personalidade seja reforçado pela parte social e depois isso faz com que eu tenha maior autoestima, mas eu também já posso ter alguma Certo. autoestima e depois Sim, sim. realmente acho que Eu é acredito que muito seja bidirecional, sim, sim, acho que é. Eu acredito que seja bidirecional, mas também concordo com aquilo que estavas a falar, estavas a dizer anteriormente, que é a nossa sociedade, por norma, tem tendência a valorizar mais traços ligados à extroversão, o que faz com que, por outro lado, não valorize tanto as outras, então seja algo desconhecido e que possa gerar falta de autoestima. Por exemplo, eu posso falar no meu caso, eu sou uma pessoa introvertida e só quando comecei a ler mais sobre introversão e quais é que poderiam ser, digamos, os poderes da introversão e as características boas da introversão, é que comecei a aceitar-me mais como introvertida e isso afetou positivamente a minha autoestima. Isto foi só quando eu comecei a desmistificar um bocadinho o que era a introversão e não a ver como algo negativo, é que comecei a mudar a forma como me via a mim mesma. Exatamente. Isso aí teve um Essa, papel muito, muito importante. essa autorreflexão faz toda a diferença e nós não nos podemos esquecer que esse é só um dos traços dos 5. Portanto, depois nós podemos equilibrar com os outros, que faz com que nós nos sintamos contextualizados depois na sociedade. Nós não vamos ser Sim, excluídos só porque somos introvertidos, porque se calhar temos outras competências muito boas. E não esquecendo que os traços de personalidade, eles podem ser evidenciados de forma disposicional. Ou seja, por exemplo, se eu sei que vou ter uma apresentação e mesmo sabendo que eu sou tímida, eu vou fazer o esforço para comunicar nesta apresentação. E assim que terminar a apresentação, eu vou parar, eu vou ficar mais quietinha. Por outro lado, eu posso ser uma pessoa bastante extrovertida, mas se eu estou num ambiente em que me é totalmente desconfortável e que normativamente é suposto que tu te comportes de forma eloquente, de forma assim, com mais glamour, com mais postura, com mais não sei o quê, se calhar eu não vou ser aquela pessoa tipo cheguei chegando e vou aqui certo. barafustar tudo e mais alguma coisa. Portanto, os traços de personalidade, não esquecendo que eles são disposicionais, portanto, eu, de contexto para contexto, eu vou adaptar o meu traço de personalidade perante a situação Sim, que me é surgida. Portanto, nesse sentido, sim, sim. os traços de personalidade não vão ser limitadores caso eu tenha consciência que sei adaptar-me em cada circunstância. Sim, sim. Concordo totalmente com o que disseste agora, que é não ver esses traços como limitadores, mas perceber como é que podemos usar as coisas boas e adaptar-nos para tirar para dar o melhor de nós em cada situação, basicamente. Exatamente. E não nos podemos esquecer que o Sim, esforço e a intenção são muito importantes, porque é assim, se eu vou para um sítio, sei que estou totalmente desconfortável, mas também não faço um esforço para me integrar, então também é um bocado complicado, não é? Um, mas lá está, tipo, a parte sempre de nós estarmos predispostos à experiência, lá estamos, depois isto acaba também por ser um traço de personalidade, um, mesmo sabendo que se calhar não é a situação ideal para as nossas características. Mas lá está, depois é a certo. questão do sair da zona de conforto. Sim. Quais é que, porque agora tocaste num ponto também que é muito importante, que é isso de estar aberto à experiência, porque lá está, pegando no que falámos inicialmente, mesmo que tenhamos a nossa autoestima alta ou num nível saudável, vá lá, se não tivermos abertos à experiência, isso também pode nos dificultar a sair da nossa zona de conforto e aumentar a nossa autoconfiança em alguma coisa que queremos fazer. Por exemplo, voltando ao exemplo inicial do site
e termos mais dificuldades a sair da nossa zona de conforto porque, lá está, não estamos abertos a essa nova experiência, vá lá. Eu acho que acima de tudo devemos questionar porque é que não estamos abertos à experiência. Qual é a causa e o que é que nos está a motivar a não estar predispostos à experiência? Porque isso pode explicar efetivamente porque é que não o estamos a fazer. Será que é porque me deixa Certo. mesmo totalmente desconfortável? Eu de todo detesto estar aberta a qualquer tipo de experiência? Ou é o facto de eu sentir que esta experiência é mais perigosa do que é aquilo que eu estou confortável? Ou será que é o facto de eu, por exemplo, estar num relacionamento e a nível de dependência emocional eu não me sinto capaz de fazer isto sem esta pessoa? Ou será que é o facto de eu estar num ambiente um bocado tóxico a nível familiar e um ambiente que é muito reprimido, que não me permite ter autonomia para tomar decisões e sentir-me capaz de estar aberta a determinadas experiências. E consoante essas pequenas origens, essas pequenas razões, nós podemos desconstruir e desmistificar para efetivamente estarmos abertos às experiências. Por exemplo, posso dar um exemplo meu pessoal. Eu agora vou de Erasmus para a Bélgica no segundo semestre, mas uma das razões que me poderia não ter feito ir era a questão financeira. Porquê é que não estás aberta à experiência de Erasmus? Poderia ter sido a questão financeira, podia ter sido o meu nível de inglês, podia ter sido o facto de eu não querer deixar a minha família cá em Portugal. Então, dependendo da razão ou do motivo, nós podemos tentar desconstruir essa razão e depois permitir a que haja uma diferença de posição, não é? A nível de perspectiva, para olhar novamente para a mesma questão, mas neste caso por outra perspectiva. Sim, é sermos um bocado exploradores da nossa mente, digamos. Sim, claramente. É explorarmos um bocadinho, porque às vezes nós podemos ter tendência a, sei lá, no caso que deste, de, ok, não quero ir de Erasmus, ok, mas porquê é que não queres, porquê é que não queremos ir de Erasmus? Faz sentido a razão que estamos a dizer a nós mesmos que não queremos ir de Erasmus? Temos medo de alguma coisa, ok, este medo faz sentido ou não? É explorar um bocadinho o porquê, digamos, e não Posso ficar dar outro preso. exemplo? Podes, claro. Ok. Isto é muito giro e é super paradoxal. Por exemplo, voltando ao exemplo do Erasmus, eu questionei há bocado que um dos motivos podia ser o nível de inglês. Que é, eu não vou porque eu não tenho um bom nível de inglês. Ok. Mas isso pode ser algo que te pode prender e que te pode limitar. Mas se tu saíres de um sítio para o outro, Certo. pode ser esse o motivo que te incentiva a ir. Que é, exatamente, certo. É por eu não ter um bom nível de inglês que eu tenho que ir para fora para praticar o meu nível de inglês e melhorar. E, portanto, esta abertura à experiência pode ser só mudar a forma como estamos a olhar para a origem do problema. Para a questão que nos está a limitar, que é, mas tu queres que isso te limite ou queres que isso seja, neste caso, a questão incentivadora de fazer Erasmus? Porque tu efetivamente podes estar num lugar de aprendizagem e podes, claro que vais sair da zona de conforto, vai haver dificuldades, mas com autoestima, o sentir-te capaz de que vais conseguir fazer as coisas e também alguma autoeficácia e também autoconfiança no sentido positivo, tu vais ter as ferramentas todas contigo para conseguires melhorar o teu nível de inglês e se calhar esse não vai ser o problema, mas vai sim ser a solução. Portanto, também fazer esta desconstrução é muito gira e paradoxal neste caso. Sim, concordo totalmente. E aí posso-te dar o meu exemplo pessoal. Eu também não sabia falar muito bem inglês e foi aí de Erasmus que eu aprendi a falar inglês. Por isso, acho que é um excelente exemplo. E acrescenta sempre valor, é uma coisa que olhamos para trás assim. Ainda bem que fiz. Sim. Portanto, certo. Eu acho que há uma coisa que eu costumo fazer às vezes nós pensamos tanto em decisões e às vezes pensamos tanto em decisões pequenas e às vezes quando estou nesta indecisão de vou para a esquerda ou para a direita, eu pergunto a mim mesmo, ok, primeiro, qual é o pior que pode acontecer
se não correr muito bem, se eu quero ir para a esquerda, qual é o pior que pode acontecer se não correr muito bem, e depois, daqui por um ano ou 2 anos, vou-me arrepender de não ter ido para a esquerda, mesmo que não corra muito bem. Então, se me vou arrepender, mesmo que não corra muito bem, mais vale ir. Ou não, se a resposta for contrária. Acho que isso Essa aí análise é faz todo o sentido. certo. Sim. E é uma análise de autorreflexão. Sim. Eu acredito que muitas das coisas que nós estamos a falar, seja a parte da autoestima, seja a parte da abertura para a mudança e outras coisas, muitas das coisas parte por fazermos primeira parte da autoconsciência e a parte da reflexão, para percebermos, desconstruir um bocadinho aquilo que nós estamos a pensar. Nossos pensamentos e o nosso cérebro é altamente complexo e às vezes precisamos parar um bocadinho para desconstruir aquilo que estamos a pensar e aquilo que estamos a sentir. Assim, as nossas primeiras reações são sempre deixar vir ao de cima o medo e as inseguranças, não é? Espera aí, mas se calhar não é bem assustador ir fazer Erasmus. Mas tem calma. Sim. E depois nós substituímos o nosso cérebro velho pelo cérebro novo. O que é o cérebro velho? É o que é, de alguma forma, comandado pela nossa amígdala, que vai nos buscar os nossos instintos e os nossos estados de sobrevivência. Mas se nós pensarmos que o nosso córtex frontal, que é aquele que raciocina a informação, aí nós conseguimos ter o processo lógico de ok, deixa-me questionar isto. Faz sentido? Não faz sentido? É desmedido? Faz parte da realidade? Está descontextualizado? É uma expectativa demasiado alta? Estou a ser demasiado dramática? Pronto. E avaliando todos esses parâmetros, eu vou diminuindo o meu estado de ansiedade, ou neste caso de stress, de evento de stress, de estressante, não é? Uhum. Se calhar para mim é um evento muito estressante se eu sentir que não sou auto-eficaz em ser capaz de ir para fora, fazer Erasmus, falar inglês e estar naquela zona de desconforto e não sei o quê. Mas se eu desconstruir isso de forma lógica, se calhar para mim é mais fácil centrar-me e ser capaz de depois fazer isto mais tarde. E fazer a aventura, não é? Portanto... Certo. Sim, às vezes também pode ajudar às vezes é difícil nós pensarmos racionalmente e não pensar com um cérebro mais antigo, o cérebro reptiliano, quando estamos sob o fogo. Quando estamos com a casa a arder, nós não vamos pensar racionalmente. Nós vamos usar o nosso instinto de sobrevivência. Mas pode ajudar, depois do fogo estar apagado, ir lá perceber, ok, o que é que causou o fogo em primeira instância, para não acontecer o mesmo para a próxima vez. Mas não vamos pensar nisso quando a casa está a arder. Ou é mais difícil pensar nisso quando a casa está a arder. Por isso é que a prevenção é muito importante. Para que é que serve a formação? Para que é que serve a prevenção? Que é planear casos desses. Eu sei que já estou a fugir um bocado à questão, mas é isso. É também, quando chegar um momento de aflição, eu saber como me comportar e sair da situação, não é? Que é, ok, eu já vivi isto antes naquela formação, sei lá, por exemplo, suporte básico de vida. Vai-me dar a mim ferramentas e recursos para eu me sentir auto-eficaz de sair daquela situação de forma segura. Que é, eu consigo me adaptar aos imprevistos e no meio deste incêndio consigo ir buscar as coisas mais importantes e que fazem sentido eu ir buscar para me salvar a mim, ao meu gato, aos meus filhos e ir-me embora de forma segura. Porquê? Porque também se calhar anteriormente tinha recursos que me faziam fazer as coisas com um protocolo mais correto. Com isto eu não tenho que dizer que as pessoas têm que saber tudo, mas ter a consciência de procurar fazer pequenas formações ou outro tipo de coisas que as faça numa situação de sobrevivência sentirem-se mais não é? De terem a capacidade de fazer as coisas de forma mais correta, se calhar não vão entrar em pânico e sentirem-se inúteis naquela situação. Portanto, e aí ou pode por ser exemplo simplesmente autodefesa pode ser outro caso. Sim, ou mesmo um simples fazer exercício físico também pode ajudar, porque é uma forma de nós estressarmos o nosso corpo e, sei lá, se nós ontem estivemos a fazer um treino e achámos que não íamos conseguir e depois conseguimos, então amanhã, se calhar quando estivermos a fazer uma apresentação, já vamos conseguir aceder a esse recurso,
Porque ontem Exatamente. conseguimos. Então porque é que hoje não havemos de conseguir? Nós temos o recurso lá dentro, agora temos é que o encontrar. Então acho que a questão das formações é sem dúvida importante, mas às vezes coisas simples, que eu digo que é simples fazer exercício físico, mas pronto, pode ser complexo para algumas pessoas, mas Ou comer considero que seja uma saudável. coisa relativamente... Ou comer saudável, sim, também é... Ou dormir. Dormir tem um impacto A mesmo dormir é a muito mais grande básica de na forma... todas e parece que as pessoas não sabem fazer. Sim, certo, sim. Parece que há muita ciência por trás de dormir e na verdade é das coisas mais importantes que podemos fazer por nós. Queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa Super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançares a tua melhor versão. Se tiveres alguma dúvida, podes consultar superas.pt/produtos. Podes ainda enviar e-mail para mafala.superas@gmail.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. E o que é que achas que... ou algumas estratégias ou alguns hábitos que poderiam ser boas opções para quem quer começar a trabalhar na autoestima, que por alguma razão, seja em questões de traumas de infância, ou seja por outras questões que não tenha níveis saudáveis de autoestima e que queira começar a trabalhar, que estratégias ou que hábitos é que poderiam começar? Então, não batendo no ceguinho e não dando aqueles conselhos clichês, vou bater no ceguinho e vou dar os conselhos clichês. Se Sim. virem que estão numa situação que não conseguem, a nível de recursos internos, lidar, ou com as pessoas tentaram com amigos, tentaram procurar pessoas à volta, etc., e que não conseguiram, procurar ajuda profissional. Primeiro que tudo, sentirem que estão numa situação que já não dá mais para viverem ainda sozinhos e que é limitante no dia a dia. Terapia sempre, porque isso depois vai ajudar a que nós consigamos estabilizar e fazer as coisas do dia a dia de forma mais adaptativa. Os conselhos mais práticos, eu diria que já que estamos em voga na cena das redes sociais, de sermos ativos, etc., diria para nós seguirmos pessoas que nos inspirem. E quando eu digo que nos inspirem, não é para fazer comparações sociais negativas, não é para seguir aquelas pessoas que nós não achamos de todo realistas ou coisas que vamos conseguir atingir, porque então assim estamos a escolher as pessoas erradas. Essas pessoas têm que nos inspirar e têm que nos motivar para nós conseguirmos evoluir e crescer nas nossas áreas de interesse. Caso contrário, é melhor deixar de seguir. E uma coisa que eu sugiro sempre muito é procurem pessoas que vocês considerem reais. Porque aquilo que há mais hoje em dia nas redes sociais é coisas que não são reais e que nós estamos a fazer uma comparação de uma coisa que se calhar nem sequer é humanamente existente. Por exemplo, fotografias com Photoshop, nós estamos a fazer uma comparação daquilo que nem sequer existe. E estamos, se calhar, a baixar a nossa autoestima por uma coisa que não é de todo realista. Se estivéssemos a ser injustos connosco, estamos a comparar com coisas que não é de comparar. Exatamente. Nós já não nos devemos comparar normalmente. Se estivermos a comparar com alguma coisa que não é real, ainda menos faz sentido. E eu sei que isto é um exercício muito difícil. É muito difícil isto acontecer. Em teoria parece fácil, mas é difícil. Porque lá está, também as redes sociais estão feitas para nos fazer viciar em encontrar alguma coisa. Então faz com que seja, em teoria, fácil, mas na prática é difícil. Eu diria que a curto prazo as redes sociais trazem demasiado prazer. Porque é aquele momento satisfatório de receber constantes recompensas, não é? Estou constantemente a ser recompensado com estímulos. Estímulo. Desligamos da rede social. Sim.
que entediante, a vida é só isto, não acontece nada. Sim, Depois estou a sim. demorar demasiado tempo, volta para a rede social. Sim, Então é certo. demasiado aditivo, é muito estimulante e muito pouco realista. Por isso é que devemos fazer uma seleção das pessoas que nós seguimos para afunilar o conteúdo que nós estamos a consumir, Sim. para que seja ligeiramente mais saudável aquilo que nós consumimos. Claro que Sim. nunca vai ser, E não teria... mas Certo. Mas não teria estado a ouvir um podcast e, e ele estava a dizer que a maioria de nós, e eu também contra mim falo, porque eu também faço isso muitas vezes, cada vez que temos aquele minuto de espera, ou que um site está a carregar, ou que estamos à espera que a televisão ligue, ou o que seja, nós temos muita tendência em pegar no telemóvel e ir ao Instagram. E depois o que acontece é, primeiro, vamos ter essa recompensa. Depois, entretanto, o site já carregou há meia hora e nós estamos ali na mesma. E o que ele dizia é que para usarmos estes momentos de espera como uma dádiva para voltarmos ao momento presente e estarmos conscientes daquilo que está a passar e do quão bom é estarmos ali naquele momento, por alguma razão específica. Isto é, usar isto como uma dádiva e não como, ok, lá vou ter que esperar outra vez 5 segundos pelo site que está a carregar. E eu acho que isso aí... Diz. um exemplo que eu agora tenho estado a colocar em prática, que é, eu faço sempre, todos os dias que vou para a faculdade, eu tenho que apanhar transportes públicos. E pronto, sempre que eu estou no comboio, eu decidi, eu fiz mesmo esse shift e essa escolha para ler um livro em vez de estar nas redes sociais. É uma coisa que parece pequena Sim. e um bocado inútil, mas que faz toda a diferença para pelo menos não nos sentirmos cansados assim que chegamos à faculdade. Porque se nós estamos, Certo. assim que acordamos, estamos logo a ser bombardeados com muita informação, já estamos a perder metade da nossa energia. Para quando nós chegarmos, por exemplo, às aulas ou ao nosso trabalho ou a um evento importante, metade da nossa energia já foi gasta a nível cognitivo e depois o nosso foco vai ser muito menor e vamos estar muito mais estressados. Portanto, pequenas coisas que nós consigamos alterar na nossa rotina, como por exemplo trocar o telemóvel por um livro, ou isso que estavas a dizer, trocar o telemóvel pelo estado presente, ou fazer umas respirações fundas a nível do diafragma, eu acho que faz toda a diferença. E as pessoas... Sim, concordo totalmente. E estava-me a lembrar agora do outro podcast que eu estava a ouvir, do Jordan Peterson, que ele estava a falar de um dos pontos do livro dele, 12 Rules for Life, acho eu. Pronto, não me lembro do nome, mas é o livro. Mas sei quem é o... Pronto, é o livro principal deles, acho que é dele, é 12 regras para a vida, já acho sei, eu. Acho que é isso. claro que já sei qual é. Pronto, e uma das regras é arruma o teu quarto, que é basicamente escolhe aquela tarefa mínima que seja e compromete com ela. Não precisa de ser mudar completamente a tua vida. O exemplo que ele deu é arrumar o quarto para definir essa tua tarefa mínima, que pode não ser pode nem sequer ser arrumar o quarto, pode ser arrumar uma gaveta, ou no exemplo, voltando ao exemplo que estávamos a falar, não precisa de ser deixar as redes sociais. Pode ser não usar redes sociais na cama, ou não usar as redes sociais na primeira meia hora que acordas. Pode ser uma coisa mínima, porque depois acontece o que estavas a dizer, que é, a partir como as redes sociais são altamente estimulantes, se nós vemos redes sociais mal acordemos, muito provavelmente qualquer coisa que vamos fazer no resto do dia não vai conseguir competir com esse estímulo que tivemos de manhã ao acordar. Não é só a questão da energia que gastamos, mas é a competição de estímulo. É como, sei lá, nós estivemos a comer se estivermos habituados a comer fruta, só fruta vai ser doce. Agora, se estivermos habituados a comer bolos, a fruta não vai ser doce. E aí é como estivemos a comparar um bolo, que é as redes sociais, com tudo o resto que vão ser as maçãs. Então vai ser muito difícil, porque estamos a comparar uma coisa altamente estimulante com o resto. Uma questão que
que eu também queria ter falado era a questão da comparação social, que também há estudos que indicam que quanto mais comparação social, menor vai ser a nossa autoestima. E a verdade é que quanto mais nós consumimos informação e conteúdo na internet, mais predisposição teremos para diminuir os nossos níveis de autoestima, precisamente porque estamos constantemente em comparação com a vida das outras pessoas, que é, aí esta pessoa levantou-se às 6 da manhã, só me levantei às 7, aí esta pessoa já está grávida, eu ainda nem sequer tenho casa, aí esta pessoa já acabou o mestrado e ainda só vou no primeiro ano. E portanto e às vezes são metas de pessoas que já atingiram coisas que estão descontextualizadas relativamente às nossas vidas, mas que nós achamos que faz todo o sentido fazer aquela ponto de comparação. Mas, sim. E depois é aquele clichê de não compares a página 10 da tua vida com a página 120 da outra pessoa, e que os percursos vão ser totalmente distintos, que nós vamos fazer rotas distintas, mesmo que o destino seja o mesmo. Por exemplo, eu quero ir para o Porto, não é? Estamos ambas, eu e tu, neste momento estamos em Lisboa, por exemplo, e queremos ambas ir para o Porto. Eu se calhar posso apanhar a autoestrada e tu apanhares uma nacional. E não significa que não vamos lá chegar. Só que se calhar tu apanhaste a nacional porque tens que ir visitar os teus primos que vivem em Castelo Branco. Certo. Portanto, não temos que fazer... Ou até pode estar tu em Lisboa e outra pessoa está no Algarve. E começaram em pontos de partida diferentes. E às vezes nós acabamos por comparar na mesma. E depois entra aquilo que estavas a dizer anteriormente, que é, não é tudo mau. Tu podes usar como inspiração. A questão é, só houver a opção de usar para comparação ou não usar, pá, se calhar mais vale não usar. Agora, se tu conseguires, de certa forma, usar para inspiração, então pode ser uma coisa boa. Mas é tudo, lá está, voltando ao exemplo que tu falaste há bocado, é um bocado a perspectiva que nós damos às coisas. A maioria das coisas pode ser usada de forma positiva ou de forma negativa. Pode haver a água, bebermos água pode ser mau, se bebemos 10 litros num dia, se calhar nos vai fazer bem, não é? Não deixa de ser uma coisa boa, mas se usado da forma errada, torna má, basicamente. Exatamente. Uma das coisas que ainda não falámos aqui, mas que eu gostaria de só uns minutinhos para falar neste ponto, que foi o tema que tu falaste no Congresso da Felicidade, organizado pela Ana Pedroso, que foi a questão da solitude. Podias-nos falar um bocadinho só deste conceito e se calhar primeiro só para distinguir um bocadinho a diferença entre solitude e solidão e qual é que poderia ser o papel da solitude no tema que estamos a falar, da parte da autoconfiança e da autoestima? Então, por acaso, eu na altura, quando fui convidada para fazer a palestra da Ana Pedroso, eu não tinha propriamente um tema para falar. E eu assim, o que é que vai fazer todo o sentido entregar às pessoas que não seja mais do mesmo? E aquilo que eu encontrei é que havia uma grande dificuldade em distinguir a solidão da solitude. E assim, olha que giro, parece-me um tema bastante interessante, que se calhar está a ser confundido com outra palavra e que é muito mais importante do que aquilo que nós realmente valorizamos. Portanto, enquanto que a solidão é um ponto de partida em que mesmo estando rodeado de outras pessoas nós nos podemos sentir sozinhos, não é? Parte do pressuposto em que isso nos traz pensamentos negativos, que nós nos sentimos tristes, mais apáticos, ou que de todo não nos sentimos incluídos nos nossos contextos sociais, seja a nível familiar, dos pares, a nível profissional. Por outro lado, a solitude é a escolha ativa e voluntária de nós queremos estar na nossa própria companhia. Mas com a parte adicional que é sem implicar que eu também não gosto de estar com outras pessoas. É este lado saudável e de balancear entre o eu estar comigo próprio, eu escolho estar comigo, eu escolho gostar da minha companhia, versus ter também a possibilidade de proporcionar ter momentos com outras pessoas. Mas aquilo que acontece muitas vezes é que é nós percebermos que
não é egoísta escolhermos estar connosco próprios e que até é bastante saudável e dá-nos bastante autonomia sabermos estar connosco próprios, porque nem sempre as pessoas vão estar disponíveis para passar tempo connosco. E também não é saudável nós estarmos constantemente a precisar da presença de outras pessoas para preencher vazios, porque isso aí é a solidão. Eu, quando não sei estar comigo própria, é porque eu estou a tentar preencher vazios e buracos que estão dentro de mim. Porquê? Porque eu não sei estar comigo mesma. Eu não gosto de estar comigo mesma. Então eu evito essas situações porque eu não quero estar em silêncio comigo. A solitude vai criar este espaço saudável de eu estar em conexão comigo própria, de eu procurar interagir com os meus pensamentos, com as minhas reflexões, com os meus questionamentos e estar em paz comigo mesma. Pronto, então, e é um bocadinho isso, é esta visão mais altruísta de aprendermos a estar connosco próprios, porque se nós partimos do pressuposto que estamos bem connosco, nós conseguimos também produzir isso na vida das outras pessoas, não é? Se nós estivermos constantemente mal connosco próprios, mal resolvidos, aquilo que vamos transmitir às outras pessoas é isso. E então as pessoas também aprendem um bocadinho pela questão de ver a forma como as outras pessoas se comportam, que é, ela não sabe lidar muito bem com aquilo. E então, normativamente, nós conformamos-nos também a não lidar muito bem com as coisas, metemos só para trás das costas. Agora, se nós estivermos rodeados de pessoas evoluídas, de pessoas que se questionam, de pessoas que reformulam determinados comportamentos, pessoas que se questionam na forma como comunicam, se estão sempre a aprender novas coisas ou não, etc, etc. Ou como é que podem tornar uma situação mais construtiva do que aquilo que realmente aconteceu. Nós estamos a partir de um pressuposto mais saudável e que vai trazer mais evolução, não só para mim, mas também para as pessoas que estão à minha volta. E depois é uma bola de neve muito, muito gira, porque vai começar a rolar e vai trazer muitos cor-de-rodas para mais pessoas. Portanto, eu diria que a solitude é um ponto altruísta porque efetivamente estamos-nos a ajudar a nós, mas também estamos a ajudar por consequência outras pessoas e estamos eu vou dizer esta palavra, mas vou chutá-la, que é liderar pelo exemplo. Eu sei que nós não vamos ser líderes de ninguém em específico, mas podemos estar a liderar no sentido de dar o exemplo à sociedade de como é que devemos ser para nós próprios e em espelho de como é que as outras pessoas podem ser para elas mesmas. Certo. Portanto, a solitude é isso, é aceitar um que... Bocadinho, sim, eu acho que é um bocadinho... as pessoas normalmente mudam por dor ou inspiração. E nós aí estamos, de certa forma, a dar o nosso contributo para trazer o nosso melhor ao mundo para conseguir, de certa forma, ajudar as pessoas nessa parte da inspiração, digamos. Sim, lá está. E claro que... Sim. Diz. Parece que estamos a romantizar um pouco esta questão da solitude, mas a solitude pode ser pequenas coisas. Pode ser eu decidir ir sozinho ao ginásio, pode ser decidir ir fazer um passeio à praia sozinha, pode ser ir fazer compras sozinha, pode ser ler um livro e não precisar de estar com outra pessoa, pode ser ir a uma consulta. A solitude também parte do princípio alguma autonomia. E porquê? Porque também cria espaço para a autoconfiança e para a autoestima se estabelecer em nós, que é nós sentimos-nos bem e sentimos-nos capazes de fazer as coisas na nossa própria companhia. E depois isto vai ajudar a desconstruir as dependências emocionais que nós temos a nível de relacionamentos com as outras pessoas, não é? Só faço isto quando esta pessoa chegar, porque eu não consigo fazer sem esta pessoa chegar, não é? E assim estamos a dar-nos poderes a nós próprios, estamos a dar-nos a responsabilidade de sermos nós os guiadores do volante da nossa vida, não é? É assim, segura aí no volante quando eu estou por mim. Não, vai em alguma parte da viagem o volante vai começar a desviar para o sítio errado e se calhar vamos ter um acidente desnecessário. Porque se calhar a pessoa quer ir para a esquerda. Porque depois a questão é, se nós pedimos a outra pessoa para guiar, nós não podemos esperar que a outra pessoa queira ir exatamente para onde nós queremos ir, porque é a outra pessoa que está a guiar. Então vamos onde a outra pessoa
quiser ou onde a outra pessoa acha que nós queremos, mas Exatamente. que pode ou não ser a mesma. E uma coisa que eu acho que é importante e que também está relacionado com aquilo que nós falámos anteriormente é que este tempo de solitude e todos os exemplos práticos que estavas a dizer, acredito que de certa forma impliquem que nós não preenchemos esse tempo com, por exemplo, Instagram ou outras redes sociais, Não. porque senão, na verdade, não é propriamente tempo de solitude e tempo de qualidade com nós mesmos, porque na verdade não estamos com outra pessoa, mas estamos a tentar interagir com o mundo e não propriamente connosco. Então, Sim, acho que a solitude é desconectar da vida, não é? Da vida digital para estarmos em contacto connosco. Claro que nós não temos que ir para o Tibete. Não temos que ir para o Tibete para encontrar a certo, solitude sim. e para estarmos em contacto connosco próprios. Mas pode ser tirar meia hora para fazer journaling. Pode Sim, ser, naquele preciso momento, ter ali 10 minutos de autoafirmações e de autoelogio. Pode ser o decidir ir à praia sozinha, o estar connosco próprios, o fazer uma lista de prós e contras de uma coisa que eu preciso tomar uma grande decisão na minha vida, não é? E sim. processar essa informação de forma mais solitária. Sim. E uma das coisas que também acho que é importante é perceber a importância. Também é e daí ser importante estarmos a falar disto, porque, por exemplo, eu este ano eu fui viajar sozinha e muita gente me perguntou: mas não vai viajar sozinha? E o teu namorado deixa-te ir? E o teu namorado não acha estranho? E mas eu sou, para além do casal, existe uma Mafalda, indivíduo. E eu acho que ainda há muito este estigma de estar sozinho, ser mau e a pessoa está sozinha, então quer dizer que não é boa pessoa, que não é simpática ou o que seja. Então é importante este tema e desmistificar e falar do tema para perceber os benefícios que podemos ter ao fazermos isto. Exato. Porque parece que é um bocado doença, não é? Mas passa-se alguma Certo, coisa com o sim. relacionamento? Chatearam-se e então estás a fazer a Certo. viagem? Estás no ginásio, que acabaste agora um relacionamento, não foi? É para ver se ficas melhor. Eu percebo, mas isto é aquela mentalidade um bocado mais retrógrada, que eu espero que daqui a uns tempos nós consigamos ir dissipando estes pequenos pensamentos intrusivos, porque no fundo eles são bastante intrusivos e se calhar já não acrescentam assim tanto valor nos tempos de hoje e na realidade em que nós vivemos. E eu espero que nós consigamos, com a solitude e com estas pequenas iniciativas individuais, demonstrar que o fazer a viagem sozinha, mesmo namorando, é uma coisa normal. E é suposto que o façamos porque no relacionamento há 3 relacionamentos. O nosso próprio, o próprio da outra pessoa e o do casal. E se nós ignoramos o nosso próprio e a pessoa ignora o seu próprio, imaginando que o relacionamento terminou, as pessoas não vão saber quem são, porque não estimularam e não cultivaram a sua identidade individual de casal, porque aprenderam a só gostar de coisas em casal e não daquilo que elas verdadeiramente gostavam. Por isso é mesmo muito importante. E depois é super positivo, porque a nível de comunicação vai disponibilizar uma comunicação muito mais aberta para vocês crescerem em casal. Portanto, é sempre um win-win, porque depois podem discutir as vossas questões individuais. Olha lá, estive hoje a pensar sobre este assunto, eu fui passear para a praia, deparei-me com isto, o que é que tu achas disto? Vem-me este insight, não sei o quê. Depois podem até discutir e é bastante construtivo. Portanto, eu acho mesmo muito saudável e acho que só traz benefícios. Portanto... Sim, concordo totalmente. Lá está, eu acho que a forma como isto pode começar a ser visto de outra maneira é através de falar efetivamente do tema, seja a palestra que deste no Congresso da Felicidade, seja o que estamos a falar aqui agora, e trazer estes temas e fazer as pessoas só abrir a caixinha
E será que é realmente assim? Será que... Porque às vezes, obviamente, eu acredito que as pessoas que me perguntaram isto não perguntaram de uma perspectiva de maldade, foi simplesmente Sim. é aquilo que conhecem. E então, o abrir a porta para... Será que é mesmo assim? Será que não pode ser de outra forma? Acho que ajuda a começar a mudar e a ver este tempo de solitude, não só em contexto de casal, mas de forma geral, como algo mais positivo e lá está, algo que pode ajudar no tema que falamos hoje, a parte da autoconfiança e a parte da autoestima, porque acredito que seja uma forma de nós nos conhecermos melhor a nós mesmos. Um dos exemplos que eu dei na palestra foi o meu gap year. Eu tinha terminado o secundário e não quis ir logo para a faculdade, não me fazia sentido. Eu não sabia o que é que eu queria fazer. Sentia que estava a ir só atrás da maré, mas isso para mim não me acrescenta. Então, na altura, eu tinha preparado os meus pais psicologicamente assim: preparem-se, eu não vou para a faculdade. Eu desiludi a minha avó: tu não vais para a faculdade? Assim, não, avó, não vou. Vou fazer um gap year. E depois isso, lá está, tinha coincidido com o Covid, porque eu ia fazer um mochilão pela Europa, ia viajar sozinha. Foi esse todo o meu planeamento, que ia viajar sozinha pela Europa. Estava super empolgada e a pandemia fechou-nos em casa. E eu assim, espera lá, e agora? Eu queria ir lá para fora, queria viajar, queria me conhecer, queria descobrir aquilo que eu realmente queria fazer. E então a viagem não foi externa, foi uma viagem interna. As circunstâncias obrigaram-me a voltar-me para dentro. E então a viagem foi uma viagem de autoconhecimento tão grande sobre mim própria, de como é que eu posso gerir a minha ansiedade, porque depois, entretanto, vieram as questões da ansiedade, o não estarmos em interação social com outras pessoas, foi o questionar o que é que eu realmente queria, e depois isso veio contextualizado com os problemas da saúde mental, foi o ajudar pessoas, foi o perceber que, ok, há aqui espaço muito grande para ajudar pessoas a nível profissional. E foi aí que veio a via da psicologia, que surgiu. Portanto, por isso foi tudo um sinal do universo para depois acabar estava tudo na encaminhado. psicologia. Exatamente. Sim, lá está. É ver a perspectiva, é sempre é ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. E tentar ver sempre. Sempre o copo meio cheio. Exatamente. Eu gostaria de perguntar se querias partilhar algum projeto ou as tuas redes sociais onde as pessoas te possam encontrar. Ok, então, neste momento estou full-time dedicada no que toca ao mestrado, apesar de eu ter um e-book de gestão de stress que ele está disponibilizado nas minhas redes sociais. Tenho lá o Linktree, tenho o link do Linktree e depois eu tenho lá disponibilizado o meu e-book que diz mesmo gestão de stress, não tenho que enganar, e que eu utilizei as férias de verão entre ter terminado a minha licenciatura e agora o início do meu mestrado, para criar esse e-book, porque eu sentia que fazia falta trazer um complemento às pessoas com um bocado de evidência científica e também com um parecer mais próprio meu para ajudar as pessoas. Portanto, é um equilíbrio perfeito entre porque é que nós sentimos stress e o que é o stress a nível da definição, como é que ele surge, quais são os modelos conceptuais que existem na área científica que justificam e porque é que acontece o stress, e depois tenho dicas e estratégias no final do e-book que nos ajudam a fazer diminuir o nosso stress. Portanto, ele é muito prático e é totalmente viável para qualquer tipo de idade, desde que estejam interessados na área, que estejam a precisar dessas estratégias a nível de stress, porque a nível profissional toda a gente sabe hoje em dia que está muito complicado. Acho que mais ou menos toda a gente beneficiaria em aprender a gerir e a lidar melhor com o stress. Exatamente. E as minhas redes sociais é o Die Secret, só que eu nunca sei como devo soltar, não devo soltar, que às vezes é mais difícil. Eu partilho o link na descrição do podcast.
para ser mais fácil também as pessoas encontrarem, e depois também quando partilhar no Instagram também te identifico para ser mais fácil as pessoas conseguirem direcionar-se para o teu Instagram. Foi um prazer ter-te aqui comigo. Agradeço-te imenso, gostei muito da nossa conversa e tenho a certeza que os nossos ouvintes também gostaram de nos ouvir. E mais uma vez agradeço-te por teres aceito o convite. Obrigada eu por esta oportunidade, também adorei muito a conversa, acho que foi muito íntima e foi até descontraída, sendo estes temas um tanto sérios, não é? Porque nós devemos dar um equilíbrio entre a seriedade e a leveza relativamente aos temas, portanto eu acho que foi o equilíbrio perfeito e gostei bastante, acho que vai acrescentar muito valor às pessoas que nos estão a ouvir.